Olá, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui ao nosso tema de Direito Constitucional 1 para tratar agora do último tópico que a gente entra, Direito Constitucional, que é falar sobre o título 5 da nossa Constituição, nomeado como da defesa do Estado e das instituições democráticas. Tá? Dentro desse tema, a gente vai falar sobre quatro grandes institutos, chamados Estado de Defesa e Estado de Sítio. Esses dois a gente trabalha nesse videoaula de agora. E na próxima videoaula a gente fala sobre os outros dois, que é o papel das Forças Armadas e os órgãos de segurança pública. A gente vai falar do disciplinamento das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública na Constituição Federal. Então, nessa videoaula, a gente fala sobre o estado de defesa e estado de sítio. Mas eu queria chamar a atenção sobre o título, tá? Estado de defesa e estado de sítio, dentro desse capítulo 5º da Constituição, que estão abrangidos, pessoal, pela defesa do Estado e da democracia e das instituições democráticas. Então, veja, então nessas duas videoaulas que nós vamos trabalhar, cada uma dessas figuras que a gente vai lidar aqui, estado de defesa, estado de sítio, o papel das Forças Armadas e os órgãos de segurança pública, todos eles estão vinculados a um objetivo específico, que é qual? Atuar sempre tendo em vista a defesa da integridade territorial, que é a defesa do Estado, tá? Da população, evidentemente, é defesa da democracia, das instituições que garantem o Estado democrático. Então, não é possível a gente interpretar, a gente ler, tá? Essas figuras, todas elas, em especial quando a discussão que a gente teve no país, aqui no Brasil, há algum tempo atrás, sobre o papel das Forças Armadas, a ponto de subvertermos a própria ideia de democracia e defesa do Estado. Evidente que isso não pode acontecer, porque faríamos uma leitura, uma interpretação inconstitucional. Tá? Então, o Estado de Defesa, o Estado de Sítio, as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública estão a serviço do Estado e a serviço da democracia. É assim que essas instituições são previstas na Constituição Federal de 88, uma Constituição democrática, fruto do poder constituinte originário. Tá? Quando a gente fala sobre o título 5, Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, a doutrina ela diz, tá, pessoal, que esses temas eles lidam com a chamada teoria constitucional das crises. Por quê? Porque são institutos, e especialmente o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, que a gente vai trabalhar nesse vídeo aula de agora, vou começar a falar sobre eles agora, eles são institutos que são previstos para serem utilizados em momentos de grave crise institucional que o país vive. Tá? Então, o país, assim, ele trabalha dentro de uma ideia de normalidade, com suas constituições, as leis normais, entretanto, de algumas circunstâncias previstas na Constituição, essa situação de anormalidade, ela começa a sofrer uma conturbação. Tá? Então, é como se nós estivéssemos na linha para a ruptura, para a anormalidade, uma situação de comprometimento mesmo da ordem pública e da paz social. Tá? Como se o próprio desempenho, o desenho institucional dos poderes fosse arranhado, fosse maculado, tá? Fosse embaralhado. E há necessidade da própria Constituição lançar mão de institutos graves, institutos que permitem o uso da força, são institutos que, inclusive, restringem direitos fundamentais, a gente vai ver. Com qual objetivo? Restabelecer uma situação de normalidade que estamos perdendo, tá bom? Então, esses institutos do Estado de Defesa e Estado de Sítio, eles têm essa função. Eles estão a serviço da garantia do Estado e a serviço da democracia, tá? Damos, então, início aqui à chamada constitucionalização, defesa constitucional das crises. Veja, o Estado de Defesa e Estado de Sítio, eles obedecem a dois princípios, tá, que devem estar sempre em vista quando a gente vai trabalhar com essas figuras. O princípio da excepcionalidade e o princípio da temporariedade. Pelo princípio da excepcionalidade, a decretação do estado de defesa e do estado de sítio, elas devem estar circunscritas àquelas hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal. Tá? Essas hipóteses elas vêm do artigo 136 até o artigo 141, ali que a gente vem tá disciplinado os mecanismos do estado de defesa e do estado de sítio. Então, a excepcionalidade ele exige que se interpretem as situações de maneira taxativa e restritiva,
Afinal de contas, estamos diante de situações anormais que vão, portanto, determinar medidas anormais com o objetivo de restabelecer o equilíbrio, a normalidade. E o outro princípio é o princípio da temporariedade, tá? Porque todas as medidas tomadas no âmbito do estado de defesa e estado de sítio são medidas excepcionais, portanto, temporárias. Tá? Não podem vigorar de maneira perpétua, porque se medidas tomadas tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio não tivessem um prazo para finalizar, se elas fossem medidas permanentes, nós estaríamos diante de uma instauração de uma verdadeira ditadura. Então, a temporariedade ela preserva o caráter próprio da excepcionalidade e evita que descambemos uma ditadura. Ao passo que o princípio da excepcionalidade, em que ela estabelece que apenas são somente as medidas previstas na Constituição e interpretadas essas medidas restritivamente, somente assim nós não vamos cair num golpe de Estado, porque se essas previsões da Constituição, artigo 136, que fala das hipóteses de cabimento do estado de defesa, e artigo 139, que fala da hipótese de cabimento, 137, que fala da hipótese de cabimento do estado de sítio, se eles não forem respeitados, tá? Se não forem respeitados, evidentemente estaremos diante de um golpe de Estado. Tá? Então, a medida de excepcionalidade ele evita que a gente descambe para um golpe de Estado, e ao passo que o princípio da temporalidade ele evita que descambemos para uma verdadeira ditadura. Tá? Então, falando das duas medidas excepcionais, estamos diante aqui, portanto, falo primeiro do estado de defesa. O estado de defesa ele vem disciplinado na Constituição em apenas um artigo, é bom dar uma olhada na lida no artigo. Tudo que a gente for falar aqui está previsto expressamente na Constituição, então, diferentemente de outros pontos que a gente trabalhou do direito constitucional 1, que eram mais teóricos, mais abstratos. Alguns deles até dispensavam um acompanhamento direto à Constituição, esse não. Tá? Quando a gente fala sobre defesa do Estado e instituições democráticas, a gente precisa necessariamente estudar olhando a Constituição, lendo e acompanhando a Constituição, porque tudo está disciplinado e previsto ali. Essa defesa está de sítio, depois na outra videoaula, falar sobre Forças Armadas e Segurança Pública, está tudo disciplinado na Constituição. Não vamos fugir da Constituição, tá? Tudo que a gente for falar aqui está lá na Constituição, então é sempre bom dar uma olhadinha. Então, primeira medida, estado de defesa. Estado de defesa, então, a primeira medida tomada aqui em situação de grave anormalidade. Sempre com o objetivo, repito, bata essa tecla, o objetivo de restaurar uma normalidade de equilíbrio, de convivência institucional, uma normalidade democrática. O estado de defesa, então, vem disciplinado no artigo 136 da Constituição, pessoal. O que é um estado de defesa? Aliás, o estado de defesa e o estado de sítio, antes de falar só do estado de defesa, tá? Os dois, estado de defesa e estado de sítio, eles dão origem ao que a doutrina chama de legalidade extraordinária. Por que legalidade extraordinária? Porque na medida em que as suas hipóteses de cabimento estão previstas, a própria Constituição, então o poder constitucional originário, ele abre a possibilidade de tomada de medidas restritivas. Medidas restritivas essas que num tempo de normalidade, de equilíbrio, elas não seriam tomadas, não seriam aceitas, tá? Mas, entretanto, situações excepcionais elas são aceitas e mais do que aceitas, elas são até necessárias para retorno a uma situação de normalidade. Sendo assim, a doutrina chama essa hipótese de estado de defesa, estado de sítio, de legalidade, que estamos dentro, são medidas tomadas dentro do jogo, previstas na Constituição, então não há nada de ilegal aqui, são medidas legais, então estamos diante de uma situação de legalidade extraordinária. Extraordinária por quê? Porque foge do padrão comum, tá, de aplicação das leis, interpretação das leis da Constituição de uma forma corriqueira, foge desse parâmetro. Então, seria uma legalidade extraordinária. Então, agora sim, voltando para o estado de defesa, disciplinado no artigo 136 da Constituição. O que é o estado de defesa? Ele pode ser definido como um mecanismo de legalidade extraordinária que é tomado, o estado de defesa, por um tempo certo, em locais restritos e determinados. Isso é importante, porque isso marca a diferença para o estado de sítio. O estado de sítio ele é tomado normalmente no âmbito nacional, o estado de defesa não, ele é tomado por certo tempo em um âmbito restrito e determinado, local restrito e determinado. Tá? Então, ele consiste numa legalidade extraordinária, que é tomada mediante decreto do presidente da República, ouvidos os conselhos de Estado, os conselhos de defesa nacional. Com qual objetivo, então? Qual é o objetivo do estado de defesa? Preservar a ordem pública ou a paz social ameaçadas.
por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Então, essa leitura do artigo 136 da Constituição. Para a gente destrinchar o artigo 136, a gente pode ver aqui que existem dois pressupostos para decretar o estado de defesa. Quais são os pressupostos? Que pressupostos são esses? São pressupostos materiais, os de fundo, diz respeito ao assunto tratado, né, ou as justificativas, melhor dizendo, para instaurar o estado de defesa, e existem pressupostos formais, que é qual é o procedimento que tem que ser seguido para o presidente decretar o estado de defesa. Então, primeiro, os pressupostos materiais, quais os assuntos, justificativas que levam a instaurar o estado de defesa. Pelo artigo 136, a existência, as justificativas são a existência de grave e iminente instabilidade institucional, então, quando os poderes institucionais da República não estão conseguindo desempenhar suas atribuições de maneira ordinária, que algo está acontecendo, algo está os impedindo de assim fazê-lo. Então, na essência de grave e iminente instabilidade institucional, ou em caso de calamidade de grandes proporções da natureza. Então, são as duas hipóteses em que se autoriza a Constituição, ela autoriza, e apenas essas duas, que ela autoriza a decretação do estado de defesa. Lembra, o princípio da excepcionalidade, somente essas duas situações autorizam a decretação do estado de defesa. Esses então são as causas justificadoras, os pressupostos materiais de fundo que vão justificar o estado de defesa. E quais são os pressupostos formais? Qual é o procedimento a ser seguido? Primeiro, pessoal, quem decreta o estado de defesa é o presidente da República, de maneira privativa. Tá? Ele usa um instrumento jurídico chamado decreto, e ele o faz dessa forma. Pela Constituição, então só o presidente pode decretar o estado de defesa e mais, pela Constituição ele deve ouvir previamente a opinião de dois conselhos, o Conselho da República, está previsto no artigo 89 da Constituição, e o Conselho da Defesa Nacional, previsto no artigo 91 da Constituição. Então esses conselhos, previamente à decretação do estado de defesa, devem ser ouvidos pelo presidente, é obrigatório, questão formal obrigatória. Esses conselhos vão emitir pareceres, cada um deles, a respeito da legalidade da instauração do estado de defesa. Né? Eles podem posicionar-se favoravelmente à decretação ou contrariamente à decretação. Qual é a grande questão aqui? É que esses órgãos são órgãos consultivos do presidente, apenas consultivos. Então, o que isso significa? O presidente não fica vinculado ao parecer emitido pelos conselhos da República e de Defesa Nacional. Então, se eles forem contrários, por exemplo, à instauração do estado de defesa, mas o presidente achar que é o caso, ele pode, sem problema algum, decretar o estado de defesa. Ele não fica previamente vinculado à opinião desses dois órgãos. Isso vai acontecer também no estado de sítio, tá? Já adianta a informação. Tá? Então, o presidente ele vai decretar o estado de defesa, ouvindo previamente os conselhos, tá? E elaborando um decreto privativo dele, prevendo a instauração. Esse decreto ele deve prever necessariamente, né, o prazo de duração da medida, que é do estado de defesa, tá? Que pela Constituição, pelo princípio da temporariedade, pela Constituição, o estado de defesa deve ser decretado até, no máximo, 30 dias, por 30 dias, permitindo à Constituição uma prorrogação por mais 30 dias, né? Sempre até 30 dias, prorrogável por até 30 dias. Claro que pode ser menos. Então, pela Constituição, na ordem constitucional brasileira, um estado de defesa ele pode vigorar, ganhar vida no Brasil por um máximo 60 dias, 30 dias de início, permitindo uma prorrogação por igual período, por mais até 30 dias. Tá? O decreto do presidente deve especificar as áreas que vão ser abrangidas pelo estado de defesa. Lembra-se que o estado de defesa ele é determinado para locais específicos, que é uma diferença para o estado de sítio, que é de âmbito nacional. Tá? Estado de defesa não. Situação específica, local específico abrangido. E mais, o importante aqui também, o decreto do presidente da República deve prever quais são as medidas que serão tomadas ao longo do estado de defesa, tendo sempre em vista a ideia de retorno à normalidade, ao equilíbrio institucional. Essas medidas estão previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 136. Tá? Então, o presidente vai decretar o estado de defesa e ele vai nomear ali a autoridade, né, que será responsável, normalmente será uma autoridade de alta patente militar, né, será responsável por tomar a frente naquela medida, será o executor da medida e, evidentemente, essa autoridade vai nomear as pessoas, os órgãos que vão fazer parte da medida para poder tomar, assim,
os atos necessários para a restauração à legalidade, tá? É a normalidade. Quais são as medidas restritivas que podem ser tomadas pelo presidente da República? Parágrafo 1º e 2º, artigo 136. Restrição, não suspensão, não aniquilação. Apenas restrição ao direito de reunião, tá? Mesmo que eles ocorram dentro de ambientes fechados. Então, não é que o dia de reunião não vai poder ocorrer em ambiente público. Não pode ocorrer nem mesmo se for dentro de ambientes fechados, ou seja, no seio de associações. Por exemplo, sindicatos, igrejas, clubes, etc. O dia de reunião ele pode ser restrito em época do estado de defesa. O sigilo das correspondências, sigilo das comunicação telegráfica, telefônica, todo tipo de comunicação, na verdade, né? É permitida a ocupação de bens e serviços públicos por parte do governo federal, tá? Na hipótese de calamidade pública, tá bom? Sempre a Constituição faz essa ressalva, sempre fazendo com que eventuais custos decorrentes, danos que a União causa em instalações públicas dos estados, dos municípios, por exemplo, de uma concessionária de luz e água, os danos que a União Federal causar, ela deve ressarcir depois. Tudo bem? Então, são essas medidas, parágrafo 1º e 2º, podem ser tomadas ao longo do estado de sítio, do estado de defesa, desculpem. E veja, há a possibilidade de restrição de direitos fundamentais. Olha como é grave o estado de defesa. Pessoal, o estado de defesa, assim como o estado de sítio, não vai inaugurar uma situação de anormalidade. Pelo contrário, ele busca reaver a situação de normalidade. O que significa isso? Por que eu estou falando sobre isso? Estamos diante de uma democracia. Mesmo que a Constituição ela autorize que se tome essas medidas mais drásticas, tendo em vista o restabelecimento da normalidade. Isso significa que o ato tomado pelo Poder Executivo é aqueles tomados pelos agentes, que o presidente nomear como os agentes executores da medida, esses atos passando por controle, tanto por parte do Congresso Nacional, que é o nosso poder legislativo, quanto por parte do Poder Judiciário. Durante o estado de defesa e mesmo durante o estado de sítio, aliás, que é uma medida até mais grave, o estado de sítio, os poderes institucionais, executivo, legislativo, aliás, e judiciário, não ficarão fechados, não terão suas atividades suspensas em momento algum. Os poderes estarão sempre abertos, tá? Em pleno funcionamento. Então, as suas atividades serão desempenhadas de maneira normal, ordinária, respeitando as restrições dessas épocas, claro, mas cada um atuará de maneira completamente normal. Então, veja, embora compita ao presidente decretar o estado de defesa, nenhum outro poder pode exigir ou determinar que ele decrete o estado de defesa. Isso é prerrogativa pessoal, exclusiva, monopólio do chefe do Poder Executivo no Brasil. Fato é que os outros poderes, especialmente o Congresso Nacional e o Judiciário, vão fazer uma fiscalização quanto aos atos tomados pelo Poder Executivo e os executores da medida também, ao longo do estado de defesa. Então vai haver um controle político feito pelo nosso Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional. E esse controle político se faz em dois momentos, tá? Primeiro momento, simultaneamente a execução do estado de defesa. Então o presidente, como eu falei há pouco, ele vai decretar o estado de defesa, tá? Então tem o seu decreto lá, dizendo qual é a área abrangida, quais são as medidas que vão ser tomadas, quem é o agente executor das medidas, etc. Prazo. E ele vai encaminhar, pessoal, ao Congresso Nacional imediatamente, até 24 horas, deve encaminhar o decreto para o Congresso Nacional analisar o decreto. Se o Congresso estiver em recesso parlamentar, em até 5 dias, o presidente do Senado é obrigado a convocar o Congresso. Porque o Congresso vai ter 10 dias, a partir da comunicação ao presidente, recebendo a comunicação ao presidente, da cópia do decreto, vai ter 10 dias para analisar o decreto, tá? E dar uma resposta por votação de maioria absoluta dos membros do Congresso, se o Congresso autoriza, né? Autoriza não, o Congresso, ele aceita, entende como constitucional a decretação do estado de defesa ou não. Porque o presidente vai decretar o estado de defesa e já vai dar continuidade, dar início às suas atividades. O Congresso ele vai analisar a constitucionalidade depois, tá? Então, esse é o primeiro controle feito pelo Congresso Nacional, que ele pode negar
Ele pode dizer que não é o caso de decretar o estado de defesa e negar ao presidente essa prerrogativa. E aí, o que acontece? Autores dizem que o presidente da República, nesse caso, cometeria um crime de abuso de poder, portanto, um crime de responsabilidade, e estaria sujeito a um processo de impeachment, caso tenha decretado o estado de defesa de maneira irregular. Tá? Entretanto, caso o Congresso Nacional concorde com a atitude do presidente e, de fato, concorde com a instauração do estado de defesa. O Congresso Nacional tem a prerrogativa de fazer um acompanhamento in loco das medidas executivas. Então, ele pode nomear uma comissão com 5 membros, deputados e senadores e seus suplentes, para acompanhar in loco, presencialmente, as medidas tomadas pelos órgãos executores do estado de defesa, pelos agentes públicos executores do estado de defesa, daquelas medidas coercitivas que nós lemos, os parágrafos 1º e 2º, e fazer relatórios a respeito disso. Para quê? Para fins de cobrar responsabilização dos agentes e mesmo do presidente da República depois. Então, é uma medida, é um fato do Congresso Nacional acompanhar e fiscalizar os atos tomados durante essa situação. E o próprio Congresso Nacional, ele pode fazer, que é o segundo controle que ele pode fazer, é posteriormente ao fim do estado de defesa. Evidentemente que se as causas que motivaram a instauração do estado de defesa cessarem, o próprio estado de defesa acaba também, ele cessa, até porque ele é uma medida temporária, ele tem um termo final, né? Então ele cessa. O Congresso Nacional, depois ele vai receber, isso acontece no estado de sítio também, cessado o estado de defesa. Cessado o estado de sítio, o presidente é obrigado a encaminhar uma mensagem ao Congresso Nacional especificando o que aconteceu ao longo da instauração, das medidas tomadas no estado de defesa. Então, quais foram as medidas tomadas no estado de defesa? Qual foi a área ou as áreas abrangidas pelo estado de defesa? Quais foram as pessoas que sofreram restrições no seu direito fundamentais ao longo do estado de defesa? Para que essa mensagem é encaminhada ao Congresso? Para que o Congresso faça uma fiscalização posteriormente aqui. Não é concomitante a instauração do estado de defesa, porque ela já aconteceu, mas é posteriormente ao fim do estado de defesa. Tá? E nós temos aqui também, além da participação do Congresso Nacional, Poder Legislativo, né, a participação do Poder Judiciário. O Judiciário também está entrando no funcionamento. E o Poder Judiciário também vai fiscalizar os atos dos executores do estado de defesa, aquelas medidas coercitivas, os parágrafos 1º e 2º. De que maneira? Também concomitantemente, o Poder Judiciário está aberto, os juízes estão desempenhando suas atividades normais. Pela Constituição Federal, há a possibilidade de pessoas serem presas, acusadas de terem cometido crime contra o Estado, é um crime gravíssimo, ainda mais nessa situação, mas a Constituição ela exige que quem prender, né, um cidadão, ele tem que necessariamente elaborar um laudo técnico que descreva as condições psíquicas e físicas do preso, qual é a acusação que pesa contra ele, que tipo de crime contra o Estado que a pessoa cometeu. Aquilo deve ser encaminhado, essa informação da prisão, ao juiz imediatamente, para que o juiz ele fiscalize, analise a legalidade daquela prisão. E a própria Constituição ela diz, aquele que for preso não pode ser preso por mais de 10 dias, salvo se o próprio Poder Judiciário, o próprio juiz autorizar estender esse prazo, mas via de regra o prazo ele é de apenas 10 dias, tá? E mais, posteriormente também, ao fim da decretação do estado de defesa e ao fim tomadas medidas coercitivas que nós lemos, o Poder Judiciário também, a provocação de qualquer legitimado, normalmente o Ministério Público, etc., e o próprio prejudicado, se for o caso, ele pode depois cobrar a responsabilização dos agentes executores da medida, caso eles não tenham respeitado a Constituição, não tenham respeitado o decreto do presidente que fixou as atribuições de cada um e as leis de uma maneira geral. Tá? Então, todos os ilícitos praticados aqui, eles ficam sempre sob escrutínio por parte do Poder Legislativo e por parte do Poder Judiciário. Só informação, pessoal, aquela pessoa que foi presa durante o estado de defesa, mesmo que pese contra ela uma acusação de crime contra o Estado brasileiro, não pode, em hipótese alguma, é vedada a incomunicabilidade do preso. Então, o preso tem direito a ter acesso a um advogado para defender, né, o seu direito, defender os seus atos e contra a prisão, evidentemente.
E as pessoas vão ter que ter direito a ter contato com seus advogados, com familiares que vão ter que se comunicar da sua prisão. Então, a incomunicabilidade do preso ela é vedada a despeito, tá? A despeito da gravidade, a gravidade do crime que pesa contra a pessoa que foi presa, tá? Pessoal, nós temos aqui também, ó, segunda situação, segunda medida tomada no âmbito da legalidade extraordinária aqui, que é o estado de sítio, que vem disciplinado até em 3 artigos, artigo 137 a 139 da Constituição. Né? O estado de sítio ele é uma medida parecida com o estado de defesa, que instaura uma situação de legalidade extraordinária, que também autoriza o presidente da República a tomar medidas graves de restrição de direitos fundamentais, até suspensão de direitos fundamentais em muitas medidas, em muitos casos, e ela é assim, um agravamento da situação se a gente comparar com o estado de defesa. Então ela é mais grave, ela vai prever medidas coercitivas mais graves, tá? Até mesmo mais duradouras se a gente comparar com o estado de defesa. Tanto que as situações previstas na Constituição para a instauração do estado de sítio são bem mais taxativas, mais restritas do que se comparado ao estado de defesa. Veja, qual é a definição de estado de sítio? Né? Estado de sítio são situações críticas que envolvem a necessidade da instauração de uma legalidade extraordinária para fazer frente à anormalidade manifesta. Tá? Então, assim, há que se haver de maneira clara a presença desses pressupostos. Os pressupostos também materiais, os pressupostos de fundo, são as causas justificadoras da instauração do estado de sítio. Também tem um procedimento, né, que são os pressupostos formais, de procedimento a ser adotado para instaurar o estado de sítio. São muito parecidos uns com os outros, principalmente que diz respeito ao procedimento do estado de defesa e do estado de sítio, mas com relação às causas justificadoras, os pressupostos materiais para a instauração de estado de sítio. O artigo 137, inciso 1 da Constituição vai prever o seguinte: comoção grave de repercussão nacional, caracterizada por séria crise, capaz de colocar em risco as instituições democráticas ou o governo legitimamente eleito. Ocorrência de fatos comprobatórios da ineficácia das medidas adotadas durante o estado de defesa. Olha que inciso 1 prevê essas hipóteses. Então, somente que diz respeito ao estado de defesa. Então, o presidente muitas vezes instaura o estado de defesa, a medida do estado de defesa é tomada por até 60 dias. Entretanto, a situação que justificou a instauração do estado de defesa, ela ainda permanece. Então, a situação de gravidade, de crise, ela é maior do que inicialmente prevista e mensurada. Então, o que o presidente precisa? Ele precisa apertar um pouco mais. Ele precisa de medidas mais graves. O que acontece? O que a Constituição faz? Faz o seguinte, olha, se o estado de defesa, as medidas ao longo do estado de defesa foram tomadas, mas elas não foram suficientes para o retorno à normalidade, eu, Constituição, autorizo, então, que se instaure o estado de sítio por causa disso. É como se apertasse mais a porca, como se fosse não, de fato é um agravamento da situação. E o inciso 2, artigo 137 da Constituição, ele prevê uma hipótese bastante interessante que, em caso de declaração de guerra pelo presidente da República, também autoriza a instauração do estado a decretação do estado de sítio, tá? E em caso de resposta à agressão armada estrangeira. São hipóteses do inciso 2, artigo 137, que vai autorizar aqui a instauração do estado de sítio, tá? Quais são os procedimentos formais, ou seja, qual é o procedimento a ser adotado, né? Primeiro, pessoal, o decreto do presidente da República, tá? E mais, oitiva prévia do Conselho da República de Defesa Nacional, a exemplo do que foi com o estado de defesa, sempre lembrando que o parecer desses conselhos não são vinculantes, são apenas consultivos. Aqui agora marca uma diferenciação bastante grande com o estado de defesa. No estado de defesa, a gente viu que o presidente ele decreta o estado de defesa, depois ele comunica ao Congresso Nacional, o Congresso vai deliberar, tem até 10 dias por maioria absoluta se ele concorda ou não. No estado de sítio, porque ele é uma medida mais grave, o que o presidente tem que fazer? Ele solicita autorização ao Congresso para que o Congresso o autorize a decretar o estado de sítio, tá? Ou mesmo a prorrogação do estado de sítio. Então ele vai solicitar ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional, por meio de maioria absoluta dos seus membros também, vai autorizar o presidente a aí sim decretar o estado de sítio. Então, somente depois da autorização do Congresso, o presidente vai poder publicar o seu decreto indicando que ele está instaurando um
estado de sítio. E esse decreto do presidente vai ter que mencionar ali, né, a duração do estado de sítio, as medidas a serem adotadas e as garantias constitucionais suspensas ao longo do estado de sítio. O que é interessante aqui a gente ver nesse artigo, no 138 da Constituição, 107 e 138, que menciona isso, é que há a possibilidade de haver a suspensão de direitos e garantias fundamentais. Isso é bastante interessante, em que, em caso do estado de defesa, havia a restrição. Aqui pode haver suspensão. Olha como a medida, de fato, ela é mais grave. E uma vez decretado o estado de sítio, o presidente ele vai nomear a autoridade executora das medidas. Tudo bem? Assim como o estado de defesa, o estado de sítio passa por controle do Congresso Nacional e controle do Poder Judiciário. Por parte do Congresso Nacional, isso é um controle prévio feito pelo Congresso, porque o presidente pede ele solicita autorização. O Congresso pode negar a autorização ao presidente da República. Então, há o primeiro controle prévio aqui. Tá? O segundo controle concomitante, que acontece durante a execução do estado de sítio. A exemplo que aconteceu no estado de defesa. O Congresso pode montar uma comissão de 5 membros, deputados e senadores, para acompanhar a execução das medidas coercitivas ao longo do estado de sítio. E, posteriormente, depois, né, finda aí o estado de sítio, assim como acontece com o estado de defesa que eu mencionei para vocês. O presidente, ao fim do processo, ele é obrigado a encaminhar uma mensagem, como se fosse uma prestação de contas ao Congresso Nacional, dizendo quanto tempo durou a medida, quais as áreas atingidas, que as pessoas atingidas, etc, 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 para fins de responsabilização e fiscalização sobre a legalidade dos atos. Tá? E também o Poder Judiciário também faz o controle a respeito da legalidade dos atos tomados ao longo do estado de sítio. Afinal de contas, repito, o estado de sítio, como o estado de defesa, ele não rompe, né, ele não embaraça o normal funcionamento dessas instituições. Então, o judiciário, simultaneamente, qualquer ilegalidade ou arbitrariedade que for cometida ao longo do estado de sítio pode ser levada à apreciação do Poder Judiciário, e o responsável por qualquer ilegalidade pode ser, no momento, punido. E, posteriormente, depois, haverá responsabilização por eventuais ilícitos. Tranquilamente, o Poder Judiciário vai desempenhar suas atribuições normalmente. Agora, quais são as medidas coercitivas, né, que a Constituição ela autoriza que o presidente da República ele tome ao longo do estado de sítio, né? Essas medidas coercitivas, elas são previstas no decreto do presidente, assim como é no caso do estado de defesa, só que elas vão depender de quais as hipóteses que motivaram a instauração do estado de sítio. Então, lembro que o artigo 137 prevê 2 incisos, que vão prever hipóteses distintas para justificar o estado de sítio. Se o presidente da República decretar estado de sítio vinculado, né, às hipóteses do inciso 1, quais são as medidas que podem ser tomadas? Obrigação de permanência em determinada localidade. Então, o presidente pode determinar que as pessoas fiquem em certas localidades, não pode sair de seus bairros, não pode sair da sua cidade ou do seu estado, enfim, fica com uma restrição na sua liberdade de locomoção totalmente restrita, se não suspensa. As pessoas devem ficar confinadas em uma certa localidade. Então, isso pode ser uma medida tomada ao longo do estado de sítio. A detenção de presos em edifícios não destinados aos presos comuns, então, todos aqueles presos que forem levados à prisão ao longo do estado de sítio, porque estão cometendo alguma ilegalidade vinculada aos atos tomados aqui ou crimes contra o Estado, vão ser presos em locais diferentes dos presos comuns, para fins de responsabilidade. Vai haver restrições à inviolabilidade da correspondência, do sigilo das comunicações, a prestação de informações, a liberdade de imprensa, de radiodifusão e a televisão. Olha que interessante, a garantia da liberdade de imprensa pode ser restringida, se não até suspensa ao longo do estado de sítio, né? A busca e apreensão de domicílios também é permitida, ou seja, também a garantia da inviolabilidade do domicílio, ela sofre restrição, se não até suspensão ao longo do estado de sítio. O poder público pode fazer intervenção nos serviços públicos em equipamentos públicos que pertencem aos estados, pertencem aos municípios, pode fazer requisição de bens também. Então, tudo isso são medidas drásticas que podem ser tomadas ao longo do estado de sítio por conta do inciso número 1, isso já foi decretado por conta do artigo 137, inciso número 1. Nesses casos aqui, pessoal, o decreto do presidente também deve prever o prazo que vai durar o estado de sítio, lembrando que é o princípio da temporalidade, é um dos princípios fundamentais que a gente estuda, estado de defesa e estado de sítio. O que é interessante aqui?
a gente verificar que o prazo é de até de 30 dias, tá? Para decretar o estado de sítio. Então, tem sido decretado em até 30 dias, como é o caso do estado de defesa. Porém, qual que é a novidade aqui? É que no estado de sítio, esse prazo de 30 dias pode ser prorrogado várias vezes, sempre de 30 em 30, só que não há uma limitação. No estado de defesa, a prorrogação pode acontecer apenas uma vez, por até 30 dias. No caso do estado de sítio, não. A prorrogação deve ser sempre dentro de 30 dias, porém pode haver sucessivamente as prorrogações, desde que o Congresso Nacional autorize. O presidente solicita ao Congresso, o Congresso autoriza sucessivas prorrogações de até 30 dias. A questão caso o estado de sítio seja decretado com base nas hipóteses do inciso 2, artigo 137, o Brasil declarar guerra externa ou responder a uma agressão armada de uma nação estrangeira. Nesses casos, quais são as medidas que podem ser tomadas? A Constituição não prevê. Então, essas medidas que eu li aqui para vocês são aquelas medidas tomadas caso o estado de sítio seja decretado com base no inciso 1 do artigo 137. Caso do inciso 2, a Constituição não prevê medidas a serem tomadas. Qual é a consequência? O presidente da República ele fica com as mãos mais livres. Ele pode tomar toda e qualquer medida para restabelecer a normalidade em caso de guerra. Qual é a grande questão? A doutrina diz que, olha, embora a Constituição dê ampla margem de discricionalidade ao presidente, o fato é que sim, o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, ele vai sempre analisar ali, acabar de uma certa forma ou outra, colocando limites à atuação do presidente da República. Mas, inicialmente, ele tem uma ampla margem de discricionalidade muito maior. A Constituição, ela se exime do direito dela de prever quais medidas ele deve tomar. Deixa isso uma ampla margem de discricionalidade diante da gravidade da situação de guerra externa. E também, aqui o princípio também da temporalidade ele vai ser restringido. Por quê? Nesse caso, pessoal, o estado de sítio ele é decretado sem precisar especificar o prazo que ele vai durar. Então, se o Brasil entra numa guerra externa e é decretado o estado de sítio no Brasil, se a guerra demorar 3 meses, viveremos 3 meses debaixo do estado de sítio. Se a guerra demorar 10 anos, poderemos viver por 10 anos numa situação de estado de sítio, porque exatamente a própria Constituição ela não prevê aqui um prazo. Ela mesma disse que o estado de sítio ele vai perdurar enquanto o conflito também perdurar. Então, a gente está numa situação bastante problemática, porque o princípio da temporalidade ele fica suspenso diante da gravidade de uma guerra externa ou resposta à agressão armada de nação estrangeira. Tá? Então, esses são os contornos constitucionais do estado de defesa e estado de sítio, as chamadas legalidades extraordinárias, que são instauradas de maneira legal, de acordo com as regras do jogo, de maneira constitucional. Entretanto, as hipóteses de decretação de cada uma dessas figuras se fazem mediante uma leitura restritiva das hipóteses previstas no artigo 136 e 137 da Constituição Federal. Tá bom?